Fala pessoal, eu sou o Felipe, você está no canal Terapia do Caipira. Sejam bem-vindos ao canal. Mais uma vez aqui, voltando a gravar. A intenção do canal é que a gente possa trazer assuntos para você que a gente vivencia, para que possa estar em verdade aqui, falando em verdade. O que acontece no nosso cotidiano, o que eu vejo como terapeuta e vivenciando a espiritualidade mesmo. E algo que eu fui tocado hoje para falar, porque aconteceram situações comigo aqui, que eu fui tocado para falar para vocês, é sobre a importância do assentamento dos nossos guias e mentores. Primeiro, o que são guias e mentores? Guias e mentores são irmãos que estão na dimensão mais sutil, nessa próxima dimensão aqui, que dentro da espiritualidade a gente vai chamar de plano astral, né? Plano astral é uma dimensão em que nossos olhos físicos não conseguem enxergar. É uma dimensão próxima, é onde a gente vai quando a gente morre, geralmente, tá? Geralmente. Então, os nossos guias e mentores, eles estão aí nessa dimensão. Muitos estão além, na verdade, né, em dimensões mais sutis ainda de consciência, mas se densificam, fazem um processo de densificação do seu corpo para que eles possam se aproximar de nós e estar nessa quarta dimensão. Essa quarta dimensão é a dimensão que pessoas que têm uma visão mais aberta enxergam, né? Que tem uma certa entrelaçamento com a nossa dimensão aqui, que é a dimensão física, que a gente chama de dimensão física. Dimensões, como eu sempre digo, são planos de existência para que a nossa alma passe por experiências. Então, nessa dimensão aqui, a gente está em um plano de existência em que nossa alma está encapsulada no nosso corpo físico, como um escafandro, e ela passa aqui experiências e se limita um pouco de propósito para viver experiências aqui sutis, nesse plano de dualidade, né? Então, essa é a dimensão da terceira dimensão. Na próxima dimensão, quarta dimensão, é muito próximo o que acontece. Porém, a densidade atômica é um pouco mais sutil, né? Isso torna com que nós aqui, a maioria de nós, não vemos o que acontece na próxima dimensão, na quarta dimensão. Mas não é por causa disso que ela não existe. E aí está o ponto. Nós percebemos muito pouco da realidade através dos nossos sentidos desse corpo. Então fique atento a isso, tá bom? Se você não crê no mundo espiritual porque você não vê, você não ouve, cuidado, tá? Porque nós não percebemos toda a realidade, tá? Cuidado com muitas doutrinas que pregam isso, porque a nossa ciência aqui desse planeta, ela é enviesada, ela é materialista, tá? Ela é dominada, tá bom? Então, cuidado, pense pela sua própria cabeça, saiba que seu coração, ele tem um campo eletromagnético, ele tem uma inteligência muito maior do que a sua mente, né? O seu cérebro. O cérebro é apenas um veículo, tá? Ele é apenas um órgão, é um veículo. Então vamos sempre ter atenção no que o nosso coração diz. Enfim, em resumo, né? Só para ter um entendimento. Voltando ao assunto desse vídeo, que é a importância do assentamento dos guias espirituais. A gente entende e compreende que estar aqui no planeta Terra é desafiador, é denso, ainda. Apesar de estarmos nesse período de transição, apesar de estarmos nesse período de iluminação, esse momento pede muita atenção dos médiums que percebem as energias. Muita atenção no seu cotidiano, para que possam todo dia estar em forma de oração, em forma de intenção, permitindo, dando permissão para os seus guias, para os seus simpatizantes, para os seus mentores e protetores chegarem perto dessa pessoa, para que possam livrar ela de caminhos de desvios, para que possam livrar elas de caminhos
de sofrimento. Nós não fazemos nada sozinho. E não se engane, tá bom? Esses guias assentados e tronados de luz, eles trabalham todos para a energia crística. Não se engane por nomes. Porque às vezes o que faz a gente penar, o que faz a gente sofrer, é porque a gente ainda tem preconceitos religiosos. Então, quando eu digo esses guias, eu estou falando sobre os Exus. Ou você acha que numa terapia de limpeza a gente não trabalha com esses seres? Eles que limpam, eles que descem no plano umbralino mais pesado e fazem a limpeza. Ou você acha que a gente não trabalha com as guardiões, com as guardiãs, ou chamadas pombagiras? Elas que trabalham o feminino, elas que auxiliam na proteção. Então, esse vídeo está sendo gravado porque nós temos muito preconceitos com essas entidades. E é um aviso, né? Que quando a gente se fecha para essa proteção, é livre-arbítrio nosso. A gente está se fechando para proteção divina, em resumo. Assim como também a proteção dos chamados caboclos, pretos velhos. Você sabe quem são essas entidades, gente? Essas entidades são seres, muitas vezes, estelares, tá? São seres estelares elevadíssimos espiritualmente, que descem e se vestem e se holografam de pretos velhos, de caboclos, se holografam dessas situações todas, para que possam nos auxiliar aqui nesse plano denso. São nossos irmãos, porque eles sabem que aqui muitas vezes é desafiador, passa por situações muito sérias aqui, entende? Então, assente, né, os seus guias, você que trabalha como terapeuta, você que trabalha com mediunidade, você que tem mediunidade mais acentuada, é importante você compreender. E você está aqui para ajudar, auxiliar a curar o planeta. É por isso que você está aqui, para auxiliar a curar o planeta. Entende? Então, a energia crística, né, búdica, utiliza de todos esses seres. E todos esses seres têm a fonte dentro deles. E é através dessa grande comunhão que a gente consegue fazer as limpezas espirituais no planeta, que a gente consegue fazer os movimentos para que esse planeta, para que seja removido desse planeta o que já não é mais devido aqui, sem julgamentos, mas com ação precisa em direção às energias que Cristo está comandando, que é Arcanjo Miguel, que todos os arcanjos aí que comandam esse planeta. Então, assim, o planeta Terra, ele é comandado por seres de luz, ele está envolto por seres de luz, ele está envolto pela fraternidade branca, por comandos estelares que protegem o planeta, porém, ainda aqui dentro, existem seres que não seguem os ensinamentos de Cristo, né? Eles não seguem ensinamentos fraternos de luz e pensam em si mesmo, pensam nos seres humanos como alimentos, né? Através das suas emoções, você alimenta seres da não-luz. Então é importante ficar claro isso também. Tudo isso eu estou te dizendo por quê? Para que você compreenda a importância de ter um guia próximo a você, para que quando você ore, você sinta e saiba a energia dele, saiba quem ele é, para que você possa não ser enganado, entende? Eles ajudam demais, eles abrem os nossos caminhos, eles estão aqui para isso. Quanto mais a gente é feliz, evolui aqui, mais eles são felizes e evoluem lá também, entende? Cuidado com os seus preconceitos, tá? Cuidado com os preconceitos. Eu não tenho religião, né? Eu não sou da Umbanda, eu não sou da Quimbanda, eu não sou do Espiritismo, eu não sou de nada disso.
mas eu compreendo como funcionam esses mecanismos e respeito todas as religiões e entidades, né? E a minha conduta, né, que diz quais entidades que eu atraio para me auxiliar. Eu estou fazendo uma terapia, eu estou fazendo uma limpeza espiritual para auxiliar a pessoa, ou eu estou fazendo isso para atrair um amor de uma pessoa que nem quer? Entende? A tua conduta que vai determinar a entidade que você atrai. Você está numa conduta crística? Se você está numa conduta crística, você não vai atrair entidades que não estão nessa conduta, porque semelhante atrai semelhante. São frequências. Então, não precisa ter medo. Na verdade, você deve assentar, sim, essas situações em você, esses seres, esses amigos dimensionais, para que você possa ter segurança, para que você possa ter mais proteção, para que você possa ter mais segurança para caminhar. Entende? Então isso é muito importante que vocês compreendam e nos auxilia demais no dia a dia, tá? Porque principalmente para o terapeuta, principalmente para a pessoa que tem uma abertura desenvolvida, às vezes ela passa por situações que sozinha ela não conseguiria sair. E aí, por exemplo, ela ora para a energia crística, só que a energia crística é muito sutil. Então a energia crística vem, se densifica através desses seres, e esses seres nos auxiliam a fazer os processos. Eu vou citar um exemplo. Muitos clientes, eles têm clones no astral, né? Eles têm clones, eles têm tecnologias de chips, implantes, muitas tecnologias que estão dentro deles, os fazendo, os dominando. Quem vai fazer essa limpeza? Quem vai fazer essa limpeza são essas entidades. Quem vai buscar os clones, são essas entidades, juntamente com as suas tecnologias. Entende? Então, ninguém é melhor do que ninguém. Pro denso aqui, você tem que trabalhar com denso. Entende? Para o sutil, você pode trabalhar com sutil, que aí eles estão na mesma frequência. Mas com uma coisa densa, você tem que descer e trabalhar com o denso aqui. Senão você não consegue, não entrelaça a energia. Entende? Por isso que por isso que é pedido às vezes rosas, né? É pedido até álcool de cereais, água, é pedido isso, para que esses seres, esses guardiões, através dessa energia, eles possam se densificar e fazer o trabalho. Mas a gente acha que não. A gente acha... Eu estou falando do meu trabalho, tá bom? Não estou falando de outros trabalhos. A gente acha que o mentor vai beber. Não, nem se toca no álcool, nem se toca na água, nas pedras. Eles utilizam isso para troca energética, para o equilíbrio energético do nosso lar. E às vezes você está passando situações aí de sofrimento, porque você permite, porque você tem preconceito, porque você não se abre, porque você tem crenças limitantes, porque você acha que os seres lá de cima da fraternidade branca são melhores que esses guardiões, e não são. Não são. Apenas um é mais sutil, o outro é mais denso. Todos estão trabalhando para Cristo. Todos estão trabalhando para a energia crística. Todos estão trabalhando para a fraternidade nesse planeta. Se eles estão aqui, é necessário. Só quem já passou situações difíceis, de magia, contrária, só quem já passou essas situações sabe da importância desses guias. Só quem já passou. Então esse vídeo é para dar um recado para você. Para você ter respeito, para você ter entendimento por essa hierarquia, né? Hoje aqui, na verdade, eu estou me referindo mais aos guardiões mesmo, né? Os chamados dentro da religião Exus e Pombagiras.
Hoje, o recado está sendo dado por essa energia aqui, para que a gente possa ter entendimento da seriedade desse trabalho. E sem esses seres, esse planeta não conseguiria. Você não conseguiria sair de energias pesadas. Existem muitos preconceitos religiosos em virtude de crenças religiosas. Eu vim de berço espírita, né? Minha família é de berço espírita. Lá tem muito preconceito por esses seres. Então, e eu sei que dentro de outras instituições religiosas também tem muito preconceito, porque o que a gente não compreende, a gente se fecha. Então, compreenda. Se abra para compreender, porque às vezes você está passando situações na sua vida aí e existe um irmão seu que está em outra dimensão, que é um guardião, que ele ficou comprometido de te ajudar nessa sua existência e você não permite, porque você tem crenças religiosas. Se abra seu coração. Sinta a energia que eles emanam, forte, mas uma energia boa, uma energia que te faz estufar seu peito, levantar sua cabeça. Tá bom, meus amigos? Então hoje o recado é esse, um grande abraço e até mais.